Olá, de volta aos nossos estudos de língua portuguesa, continuando o nosso módulo 2. Nesta segunda aula, vamos resolver algumas questões sobre figuras de linguagem, página 83 do seu material. Então, logo na primeira questão, nós temos um trecho cujo título é: O que é ética? Dessa raiz semântica, podemos definir ética como uma estrutura global que representa a casa feita de paredes. Então, veja bem, uma estrutura que representa a casa feita de paredes, vigas e alicerces que representam os costumes. Então, olha, aqui está relacionada à ética aqui no trecho. Assim, se esses costumes se perderem, a estrutura enfraquece e a casa é destruída, ou seja, acabou-se a ética, certo? Então, o que que nós temos aqui? Está aproximando ética, está fazendo um paralelo do que é ética e a casa com suas paredes, vigas e alicerces, os quais, se perderem, né? Ou seja, se uma casa sem alicerce vai cair. Então, se você também não tem alicerce que sustenta os seus princípios, faltou a ética. Então, está comparando ética com casa. Então, não é metonímia, não mudou o nome, não é aquele famoso apelido que vimos na aula teórica, não é um exagero, não é mau uso de uma palavra, e sim é uma comparação, mas não tem comparação na resposta, então, símile é a mesma coisa, certo? Então, símile ou comparação é a mesma coisa, e você viu que o trecho fez isso, uma aproximação de ética com sentido de ética e o sentido de casa. Agora, nessa questão 2, temos um texto, mas sequer necessita que leiamos o texto. Olha para você ver. Qual é a figura de linguagem presente nos excertos? Inclusive, fico simplesmente feliz em ouvir 500 vezes em seguida a banda. E você, minha amiguinha, é 1000 vezes mais cândida do que nós. Então, alguém conversa com outra pessoa e nessa conversa ele diz que fica feliz em ouvir 500 vezes em seguida a banda, ou seja, aquela música do Chico Buarque, 500 vezes seguida, gosta muito da música, né? Ou exagerar na expressão. Além do mais, ainda vem, você, minha amiguinha, é 1000 vezes mais cândida do que nós. Então, num trecho como esse aí, dispensa-se o texto, porque dá para nós vermos perfeitamente que o que aconteceu aqui foi um exagero de expressão. Exagero me lembra excesso. Excesso eu encontro aqui nesse prefixo hiper. Então, ali nós temos a hipérbole, porque eufemismo é suavização de uma ideia, metáfora é você utilizar a palavra fora da sua significação literal, ou seja, na conotação. Pleonasmo é você repetir ideias, e gradação é você apresentar uma ideia numa sequência ascendente ou descendente. 3. Quais são as figuras de linguagem presentes nos excertos? Os velhos sonhos atuam como faróis. Então, olha o que eu tenho aqui, um elemento comparativo. Se assim ou é, nós só temos comparação no começo da letra A e no começo da letra E, que não é comparação, é símile, mas é a mesma coisa, certo? Agora, os velhos sonhos não são cartas de navegação. Então, sonhos serem ou não serem cartas de navegação é uma atribuição que nós estamos dando fora do sentido literal para cartas de navegação. Sonhos serem cartas de navegação. Então, isso aqui é como se eu estivesse comparando, olha, os velhos sonhos não são como cartas de navegação. Faltou o elemento comparativo, mas eu presinto a comparação aqui, uma equiparação entre duas coisas, então eu tenho a comparação abreviada, ou seja, metáfora, sendo então a letra A a nossa resposta. Na questão 4, o trecho diz: o sistema de produção em massa é destinado a alimentar uma sociedade faminta pelo consumismo. As palavras em destaque estão sendo utilizadas para indicar uma figura de linguagem denominada.
Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho sistema de produção, e esse sistema vai alimentar. Alimentar quem? A sociedade. Quem está faminta? A sociedade. Mas o sistema vai alimentar. O sistema vai alimentar, como se fosse alguém praticando uma ação. Ou seja, como se estivéssemos dando ânimo a um ser que não tem, não é humano, mas está assumindo atitudes humanas. A primeira que elimina é a onomatopeia, porque a onomatopeia é quando você tem uma palavra que reproduz um som, tenta reproduzir um som. Por exemplo, um simples miau, né, ou um dindom da campainha, né, ele vai representar o som do gato, o som da campainha. Então, aí você tem onomatopeia, não tem nada a ver ali. Depois você tem hipérbole. O hiper nos lembra o quê? Excesso, é o exagero. Você não percebe exagero na expressão, e muito menos suavização da ideia. E também você não percebe oposição, ou seja, palavras em sentidos contrários. Então, dessa forma, sobra personificação nas frases: vivemos em tempos frenéticos, precisamos pausar, entre outras, porque sempre nós poderemos encontrar mais de uma figura de linguagem no mesmo trecho. Mas, entre outras que você possa identificar aí, nós podemos observar qual figura de linguagem. Então, vamos ver: vivemos, quem vive? Nós vivemos. Precisamos, quem precisa? Nós precisamos. Então, mas não apareceu o nós, mas nós podemos identificar facilmente. Então, nós temos aí apenas a omissão de um termo, que no caso é o sujeito da oração. Então, nós temos uma elipse. Nós não temos repetição de ideias, nós não temos suavização de ideias, nós não temos um atributo pelo qual algo ou alguém ficou conhecido, nós não temos uma concordância ideológica. Elipse é a nossa resposta. Questão 6. Nós temos um texto, um poema da Cecília Meirelles, mas com certeza nós vamos conseguir responder a esta questão sem precisar ler o texto. Os trechos aqui colocados já serão suficientes para a nossa análise, para nós reconhecermos a figura de linguagem. E diz aqui, no primeiro trecho: e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. A combinação entre um elemento tátil e outro visual sugere uma descrição sinestésica. Uma descrição sinestésica, isso tem a ver com uma figura de linguagem que, creio, não apareceu na nossa aula anterior, então aparece agora, que se chama sinestesia, começando com S, logo para você associar a sensações, a sentidos. Então, sentidos, os nossos 5 sentidos, visão, olfato, paladar, tato e audição, quando você perceber uma mistura desses sentidos, ou seja, numa só expressão você consegue perceber a mistura de pelo menos 2 deles, aí você tem sinestesia, ou descrição sinestésica. E aqui dá para nós percebermos que, se eu falo a cor, se eu vejo a cor, se eu sei a cor, é porque eu vi. Então, ou seja, eu tenho aqui o sentido da visão. A cor que escorre dos meus dedos, escorre. Então, essa ação aqui, escorrer dos meus dedos, me dá a sensação tátil, o tato. Então, sim, eu tenho aqui uma mistura de sentidos, eu tenho uma descrição sinestésica. A 1 está correta, ela tem que aparecer na resposta e não está na B, nem na C e nem na E. Então, até agora, eu tenho 2 alternativas para uma delas ser a resposta. No item 2, diz que a noite se curva de frio, a noite se curva, prosopopeia. Lembrando da aula anterior, sabemos que prosopopeia significa fazer um rosto. Se eu faço um rosto, quer dizer, eu estou personificando um ser inanimado, ou então, dando características humanas a um ser não humano. Então, isso é prosopopeia, personificação, ou ainda animismo. E quando eu falo que a noite se curva, eu vejo que eu estou atribuindo uma característica humana a um ser não humano. Então, sim,
aqui eu tenho prosopopeia. Então, a 2 precisa entrar na resposta, a 1 sai, e agora eu só tenho a letra D, que já vai ser o nosso gabarito. Porque no item 3, chorarei quando for preciso para fazer com que o mar cresça. A ideia impressa aqui é de fazer o mar crescer, ou seja, de aumentar o mar com o meu pranto, porque eu vou chorar para aumentar o mar, certo? Então, aí nós temos, sim, um exagero sintático, cujo nome da figura é hipérbole. Hiper, de exagero, hipérbole. O hipérbato também é uma figura de linguagem, mas tem a ver com a inversão da ordem dos termos na oração. 7. Em relação à figura de linguagem, as palavras estavam caladas. Olha, acabamos de sair de um raciocínio desse ali, ó. As palavras estavam caladas. Quem é que pode estar calado? As pessoas que dizem as palavras, mas não as próprias palavras, certo? Então, aqui já viu que nós estamos personificando palavras, o que nos leva diretamente para a letra C. Veja bem, a prosopopeia, ou personificação, pois atribui-se às palavras uma característica humana, ou seja, o fato de estarem caladas, certo? Então, eufemismo é quando nós vamos suavizar uma ideia, metáfora é quando nós vamos utilizar uma palavra fora do seu sentido literal, a antítese é quando nós utilizamos opostos dentro da nossa expressão, da nossa frase, e a elipse é quando nós omitimos termos. Então, não aconteceu nenhuma dessas 4 que eu falei, e sim a prosopopeia, a personificação. Na 8, nós vamos assinalar a alternativa que apresenta a figura de linguagem encontrada no seguinte trecho. Então, vamos ler com atenção para ver que figura eu tenho aqui. As lagartas só conseguem voar quando se permitem ser borboletas. Olha só, elas se permitem ser borboletas quando saem do casulo. E nós, quando saímos do casulo, ó, nós, pessoas, saímos do casulo do ego, olha só, né? Já é uma forma figurada de falar aqui, casulo do ego. Também voamos alto e voamos também, já figurou a nossa expressão. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma expressão figurada da linguagem. Então, o ego é o que segue as regras que não nos servem mais e apenas cortam nossos asas. Ó, de novo, mais uma figuração da linguagem, mais uma conotação. Então, nada mais do que uma metáfora. Não estou comparando, não estou estabelecendo opostos, não quebrou o nexo da estrutura da oração, não há palavras que imitam sons. Então, nenhuma dessas 4, apenas a metáfora. Considerando as figuras de linguagem utilizadas nos versos apresentados, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, eu tenho metáfora, eu tenho, que é, vamos simplificar, é a utilização do sentido conotativo da palavra. Paradoxo é uma contradição, sinestesia é uma relação com sentidos, sinestesia, sentido, certo? Então, vejamos, escuto os medos. Bom, escutar os medos está bem, como diz assim, eu tenho aqui o sentido da audição, né? Tudo bem, tem o sentido da audição, mas medo eu não vou escutar, eu vou sentir, mas não ouvir, certo? Então, aí eu vou ter a sinestesia. Se eu tenho a sinestesia, se eu tenho certeza que eu tenho a sinestesia, eu já tenho certeza também do gabarito, então vou até terminar, porque eu estou desconfiada disso. O ano passado não passou, mas espera aí, se é ano passado, passou. Como é que você diz que não passou? Não, você está entrando em contradição. Entrou em contradição? É paradoxo. Então, é letra B, certo? Não consigo evacuar o ano passado. Ou seja, evacuar o ano passado, como é que você evacua? Como você manda passar? Como você manda sair o ano passado? Não tem como.
ele saiu, ele já passou, então ele já saiu. Então você está figurando aqui o sentido da palavra evacuar. Não está no sentido literal. E então nós formamos uma metáfora, ou seja, CBA, exatamente a letra C, que já prevíamos desde o início, né, do primeiro parênteses aqui, certinho? Na 10ª, nós temos o trecho. Vivemos uma fase de sensibilização e redução de emissão de gases com efeito de estufa em prol do planeta azul. Então, metáfora, palavra em sentido figurado. Perífrase, quando eu utilizo um termo que é um atributo pelo qual algo ou alguém ficou conhecido. Paradoxo é contradição, sinestesia é mistura de sentidos, e eufemismo é suavizar uma ideia. Então, você observa que até quando você leu estufa, todas as palavras estão no sentido literal. Vivemos uma fase de sensibilização e redução de emissão de gases com efeito de estufa. Isso tira a metáfora. Você observa que não houve nenhuma contradição ali, o que me faz tirar o paradoxo. Não houve um paralelo entre os sentidos, os sentidos de olfato, visão, paladar, então tira a sinestesia. Não houve nenhuma expressão que buscasse suavizar uma ideia mais grosseira, tira o eufemismo, mas sim, houve aqui o que nós podemos dizer que é, entre aspas, o apelido da Terra, planeta azul. Então, a Terra é conhecida por este atributo. Então, atributo dado à Terra, ao planeta Terra. Então, é como se fosse um apelido, é uma perífrase, é falar em torno, é um circunlóquio, certo? Assinale a alternativa em que a classificação da figura de linguagem presente no trecho dado esteja incorreta. Então, vamos lá. Pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade. Bom, mesmo que eu perceba aqui um exagero, umas poucas chaves entre as milhares, né? Então, será que uma porta teria milhares? Então, eu já percebi o exagero, mas não tem hipérbole aqui. Mas, continuando a leitura, essas milhares de chaves abrem o quê? As portas da realidade. Então, será que realidade tem porta literalmente falando? Não. Então, porta aqui está no sentido figurado, sim, é uma metáfora. Quantas vezes mais decifrares essa charada, tão entranhada em ti mesma, como os teus ossos, mais forte ficarás. Então, que é uma charada entranhada em ti mesmo, como os teus ossos, igual aos teus ossos, feito os teus ossos, tal qual os teus ossos. Qualquer uma dessas palavras aplicadas no trecho vai trazer uma ideia de comparação. Agora que chegaste à idade avançada de 15 anos, 15 anos, idade avançada, ou seja, claro que qualquer um sabe que 15 anos não é uma idade avançada, então a pessoa está falando uma coisa, pensando em outra. Então, aí sim tem a ironia. Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível, para melhor ou pior. Bom, antítese perfeitamente quando eu apliquei palavras de sentidos opostos. Então, sobrou a letra E, dizendo que aqui eu tenho hipérbole, quando diz que estou tão cansada de estar aqui sozinha, não é nenhum exagero você pronunciar essa frase. Esse contexto aí não tem exagero nenhum, não tem hipérbole, por isso é a nossa incorreta. Na 12, nós vamos considerar as figuras de linguagem presentes nos seguintes trechos e assinalar a alternativa correta. Nem que seja apenas para apanhá-la, apalpá-la, apertá-la contra o peito, pode-se perceber uma aliteração. Então, a aliteração é uma figura de linguagem também, classificada como figura de som, porque você vai perceber uma musicalidade no trecho pela repetição de uma mesma letra, certo? Agora, aqui então fala pela repetição dos sons vocálicos, mas aí a banca
se enganou. Por quê? A aliteração é a repetição de sons consonantais. Repetição de sons consonantais, que tem aqui apanhá-la, apalpá-la, apertá-la. Então, tem sim a repetição de sons consonantais, tem sim a literação aqui, mas a banca disse que é por causa da repetição de sons vocálicos, que também tem o A como que foi repetido aí, mas quando a repetição é de sons vocálicos, nós temos a sonância, certo? Então, aqui você viu duas figuras de som, que uma é a repetição de consoantes, é a literação, e a outra é a repetição de sons vocálicos, que é a sonância. Então, por isso a letra A não é resposta, trocou. Então, pode juntar-se para brincar e brincar sem parar. Bom, é possível reconhecer um polissíndeto devido à repetição da conjunção, ou seja, do síndeto e. Sim, ele está repetido, e quando nós fazemos isso, nós temos, ou seja, muito síndeto, polissíndeto mesmo, certo? E o mais correto seria nós irmos colocando vírgula quando o E vem repetido, certo? Não veio a vírgula, mas deveria ter vindo. Então, aí sim eu tenho o polissíndeto. A bola cruza o céu e uma tropa de meninos correm disparada como num arrastão de alegria. Verifica-se a ocorrência de uma metáfora ao se comparar a disparada dos meninos com um arrastão de alegria. Então, veja bem, se eu tenho, já falou que é comparar, você já tem aqui, não é uma metáfora, você tem uma comparação, certo? Porque a metáfora é uma comparação, mas é abreviada, não aparece o elemento comparativo, e aqui ele está expresso na oração. Então, mais uma que nós eliminamos. A bola é perseguida, chutada, jogada e amada. Há a presença de uma metonímia. Metonímia é quando eu substituo uma palavra por outra, porque entre elas tem uma relação de sentidos, que aqui diz que é inserção de palavras com o mesmo sufixo, no caso, ada, não tem nada a ver com metonímia, certo? Nada. Se forem contrariados, põem a boca no mundo e choram como ninguém. Ocorre uma metáfora, é mesmo? Olha o como aqui, do mesmo jeito que apareceu na letra C, ocorre comparação novamente, certo? Então, todas incorretas, exceto a letra B, essa veio certinha, ok? Então, aí estão 12 questões sobre o assunto para que você não erre figura de linguagem na sua prova. Então, até a próxima, se Deus quiser.